esportes. Vamos mudando um pouquinho agora. A gente vai falar de quem? Do Botafogo e do Palmeiras. Vamos falar do Botafogo, porque o Botafogo pega o Palmeiras nesse Mundial. A gente está falando de oitavas de final. O jogo é no sábado e o André Linares chega com mais informações das equipes brasileiras. André, chega mais conosco. Aqui no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar no sábado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo já está instalado aqui na Pensilvânia, deixou a Costa Oeste e na manhã de quarta-feira fez um trabalho no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL. Inclusive, um jogador do elenco, o wide receiver A.J. Brown, esteve presente ali no início dos trabalhos, trocou presentes e tirou fotos com o Barbosa, com o Alex Telles e até fez, às vezes, de goleiro ali no gramado. A gente pode ver os jogadores que foram titulares na partida contra o Atlético de Madrid, fazendo um trabalho separado, correndo pelo campo, os demais atletas num trabalho com bola, sob o comando do técnico Renato Paiva, que não vai mais poder contar com o Bastos, o zagueiro, por conta de uma lesão no joelho, retorna ao Brasil, ainda não tinha atuado nesse Mundial de Clubes, uma lesão que ele já vinha sentindo ao longo desse primeiro semestre e não vai ter condições, então, de disputar mais esse Mundial. Lembrando que o Paiva vai ter uma decisão para tomar em relação ao meio de campo, não vai poder contar com o Gregory, que está suspenso. O Botafogo volta a fazer um treinamento na manhã de quinta-feira. Enquanto isso, o Palmeiras segue na sua base em Greensboro, na Carolina do Norte, por ali já também sabendo que o Murilo muito possivelmente não vai conseguir mais disputar esse Mundial. Contra o Botafogo é certeza que está fora, a apuração dos nossos repórteres Francisco de Laurentiis e também o Gustavo Zupac. Então, dessa ausência do Murilo na partida contra o Botafogo por conta da lesão na coxa, muito possivelmente o Bruno Fux seja o substituto. Foi ele quem ocupou a posição ali na zaga no começo da partida contra o Inter Miami, quando o Murilo então sofreu essa lesão na coxa. Já o Aníbal Moreno tem se recuperado bem e vai ser avaliado nos próximos dias. É possível que o técnico Abel Ferreira venha a poder contar com o volante na partida então contra o Botafogo, que acontece aqui então no sábado, para a gente saber quem vai para as quartas de final deste Mundial de Clubes. É isso, Linares. É esse confronto do sabadão que, claro, o Fã de Esportes vai poder acompanhar também lá pelo Disney Plus, o mundo parando para assistir essa partida entre os brasileiros. André, vou aproveitar aqui o que o Linares trouxe para a gente, essa questão de quem está fora. De um lado, o Murilo, que acaba sendo um pecado ali pelo lance que foi, pelo gol do Inter Miami, naquele lance tentar uma recomposição, ele acaba lesionando a coxa esquerda. Gregory ou Murilo, quem faz mais falta? Eu acho que é bem equilibrado, mas se a gente pensar como esses jogadores têm sido utilizados pelos seus respectivos técnicos, eu fico com a impressão que o Gregory executa um papel mais crucial, fundamental no time do Botafogo, na forma de jogar, as funções que ele consegue realizar. Ele é muito bom jogador. O Murilo também, o Maurício, né, também é um excelente jogador de futebol, mas até pelas questões do último jogo, imaginava-se que ele seria titular, não foi, entrou e tal. Eu acho que o Abel consegue rodar mais o elenco do Palmeiras, e ele falou sobre isso desde o início da temporada, com as contratações feitas, a maneira como o elenco do Palmeiras foi montado, pelas obrigações no calendário, para ser um time que é mais modificável, sem perder qualidade, sem perder o nível de competitividade, do que eu vejo o Botafogo com o elenco que tem nesse momento. Então eu acho que o Gregory ele é uma ausência que será mais sentida pelo Botafogo do que o problema de desfalque que o Palmeiras tem. E quer não, quando a gente vai desenhando o Mundial do Botafogo, alguns nomes vão se destacando. E acho que o Gregory, junto com o Igor Jesus, talvez o Marlon, eles acabam ficando meio que nomes de destaque no Botafogo, né, Jean? O Gregory, destaque do Botafogo há um bom tempo, né? Ainda que tenha tido o episódio fatídico da final da Libertadores, em que ele é expulso tão cedo e mesmo sem ele o Botafogo consegue vencer, é um jogador que vai fazer muita falta. Acho que o Murilo também faz muita falta na zaga do Palmeiras, mas até por ser um zagueiro e não um jogador de meio campo ali tão determinante, tão fundamental no andamento da equipe, eu acho que também votaria no Gregory como jogador que faz mais falta. A minha dúvida se o Aníbal não jogar, e o Aníbal parece que tem boas possibilidades de jogar, mas talvez não jogue. Se você não tem o Aníbal e o Murilo, que aí você está falando de um zagueiro e um volante, aí acho que o Palmeiras acaba se sentindo mais, porque a gente já viu o quanto o próprio Aníbal fez falta no jogo contra o Inter Miami, né? Claro que houve uma escolha ali, talvez equivocada, do Abel, de não colocar o Emi Martínez, de não colocar um volante de fato no lugar dele,
Mas aí eu acho que assim, se o Palmeiras tiver os dois desfalques, aí eu acho que o peso acaba sendo maior. Se for Gregori e Murilo apenas, acho que assim, os dois fazem muita falta, mas aí eu votaria no Gregori como fazendo mais falta do que o Murilo. Eu claramente confundi a análise, né, entre os jogadores do Palmeiras. Sim. Mas eu continuo achando, que, independentemente de ter feito essa confusão, eu continuo achando que o Gregori é mais importante para o Botafogo, com certeza, do que qualquer jogador do Palmeiras que eu tenha mencionado. E acho que tem uma coisa que com o Gregori a gente não sabe exatamente quem vai entrar no lugar dele. Se vai entrar um volante, se vai entrar um Newton, se vai entrar, enfim, um jogador mais ofensivo. Você pode ter uma mudança ali. No caso do Palmeiras, até pelo que o próprio Abel fez no jogo contra o Inter Miami, acho que o normal é a entrada do Fux, que enfim, saiu o zagueiro, entrou outro, e ele vai manter, provavelmente ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, e mesmo que abrisse mão dos 3 zagueiros, porque hoje o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ao contrário do que muita gente escala na gráfica pré-jogo, ele aí teria que ter um outro zagueiro de fato, né, e não jogar com um lateral e um zagueiro formando a dupla de zaga. Então eu acho que provavelmente vai entrar o Fux no lugar do Murilo, enquanto no Botafogo fica essa dúvida sobre quem vai ser. Vai ser o Cuiabano, enfim, ele pode ter uma opção de colocar um meia também, acho menos provável, ou o próprio Newton para manter o esquema. Como é que vocês veem esse momento das duas equipes? Porque a gente estava discutindo um pouquinho do campeonato de ambas, a gente pega o Palmeiras que começa contra o Porto, começa muito bem, não consegue o resultado, fica no empate ali com o Porto, mas acaba sendo o grande jogo do Palmeiras até o momento, e aí a gente vê um último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras ali com muito espaço, dando muitos espaços. Sim. E aí a gente pega o Botafogo, que tem um Botafogo que vence no PSG, que acaba sendo o grande destaque do futebol brasileiro contra os europeus, mas um Botafogo que mesmo perdendo o Atlético, é um Botafogo que vem demonstrando talvez um pouquinho mais do que a gente esperava de Botafogo. É o que eu penso. Quando a temporada parou aqui no Brasil para os times viajarem para o Mundial, os dois times estavam em momentos bem diferentes, quase que inversos, né? O Palmeiras desperdiçando pontos em sequência e o Botafogo dando mostras de que tinha se encaixado e começando a subir de uma maneira bem clara. Aí tem uma parada e os times, no caso daqueles que estão no Mundial, tiveram aquilo que eles nunca têm, ou praticamente nunca têm aqui no Brasil, né? Que é um período maior de preparação, a quantidade de dias mesmo, para organizar sessões de treinamento e fazer a sua preparação para uma estreia específica e uma fase de grupos que mostra ser tão difícil e complicada quanto a gente imaginava que seria, embora os times brasileiros tenham, todos eu creio, mostrado mais do que a gente poderia imaginar que mostrariam nesse Mundial. E aí ficou uma questão, como nós vamos rever essas duas equipes, né? O Palmeiras fez uma ótima estreia com o Porto, depois eu creio que foi piorando. O Botafogo fez uma estreia mais ou menos, foi bem no primeiro tempo, mal no segundo, uma grande atuação em todos os sentidos, algo histórico no segundo jogo, a partida contra o Paris, e depois fez um jogo de estratégia e inteligência com o Atlético de Madrid. Então, se a gente for pensar só no que a gente viu até agora no Mundial, a impressão que fica é que o Botafogo está num momento melhor. É o suficiente para dizer o Botafogo é favorito, vai tirar o Palmeiras? Não, não é suficiente, porque tem muito encaixe, tem muita estratégia, tem muita rivalidade, tem muitas circunstâncias envolvidas. Muito interessante esse clássico brasileiro no fim de semana pelo Mundial. Até a questão anímica mesmo, os jogadores são jogadores que você conhece, jogadores que você já enfrentou no Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez no turno, tem tudo isso que envolve essa partida e não dá para cravar um favorito, isso eu acho que não teria como. Não dá. Eu acho que assim, da mesma maneira que é impossível a gente negar o fato de que o Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no Mundial, acho que para mim isso não tem muita dúvida. Perdeu para o Atlético, mas perder para o Atlético era normal. Sofreu o que o Palmeiras sofreu contra o Inter Miami não era normal. Então, pegando os dois últimos jogos, mas olhando para a primeira fase de maneira geral, para mim não tem discussão. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras. Não consigo, por causa disso, afirmar de maneira alguma que o Botafogo é favorito contra o Palmeiras, e nem vice-versa. Acho que esse é um jogo daqueles que não dá para apontar favorito, porque a especificidade de ser um jogo entre brasileiros, que se conhecem, que o contexto desse jogo é completamente diferente de qualquer contexto dos jogos que o Palmeiras fez e dos jogos que o Botafogo fez também. Então, sinceramente, esse é o jogo que a gente precisa esperar os 90 minutos. E mesmo nessa eu falei do Flamengo, que eu acho que o Bayern é favorito, mas eu falo que é favorito não porque jogou uma primeira fase melhor do que o Flamengo,
O Flamengo também fez uma primeira fase talvez melhor do que a do Bayern de Munique. Ainda assim, eu acho que quando eu falo em favorito, eu falo porque um elenco é bem mais forte que o outro, tem mais capacidade técnica, são jogadores de um patamar acima, como o próprio Felipe Luiz admitiu. No caso de Botafogo e Palmeiras, é tudo muito parelho. E assim o Palmeiras encerra mais uma fase da sua jornada no Mundial de Clubes classificado, mas atento. A lesão de Murilo é sim um desafio, mas não é o fim do mundo. O elenco tem profundidade, e nomes como Naves e Fux já mostraram que podem dar conta do recado quando chamados. Aníbal Moreno, por outro lado, volta a ser uma esperança no meio de campo, e a evolução dele nos treinos traz otimismo dentro e fora do clube. A situação dos 7 pendurados é delicada, claro, mas também revela uma equipe que não foge do combate, que joga com intensidade e que está disposta a se entregar em campo. Isso é o Palmeiras, competitivo, valente e inteligente, sabendo quando acelerar e quando segurar. E no meio de tudo, isso, Estevão Menos, com apenas 17 anos, menos atrai os olhos da Europa. Já fala sobre o Chelsea, mas deixa claro que está focado no presente. Isso mostra maturidade. Mostra que o Palmeiras não forma só jogadores, mas forma homens prontos para grandes decisões. Abel Ferreira, por sua vez, segue sendo o cérebro da operação. Recusou proposta milionária do Al Hilal, reafirmou seu compromisso com o projeto e já trabalha em silêncio para montar um time competitivo, mesmo com os desfalques. Ele conhece o grupo, entende o cenário e sabe como preparar o Palmeiras para o que vem aí. O mata-mata, onde o erro custa caro e o detalhe decide. A força mental do elenco, destacada por toda a comissão, será fundamental daqui para frente. O Mundial é uma competição rápida, de pressão altíssima, onde qualquer desconcentração pode significar eliminação. Mas se tem uma coisa que o Palmeiras aprendeu nos últimos anos, é jogar decisão. Com foco, entrega e, principalmente, com a cara do torcedor dentro de campo. E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, quem deve entrar no lugar do Murilo? Você pouparia algum dos pendurados para não correr riscos nas semifinais? E o Estevão já merece ser o cara desse time? Ou ainda precisa ir com calma? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião movimenta o canal. Aproveita e já deixa o like, compartilha com os amigos palmeirenses e se inscreve se ainda não for inscrito. Aqui, você acompanha tudo de forma rápida, direta e com o olhar de quem vive o Palmeiras 24 horas por dia. A gente segue acompanhando todos os detalhes direto dos bastidores, trazendo novidades, análises, escalações, repercussões e tudo o que rola nos bastidores da Copa do Mundo de Clubes. Obrigado por assistir até aqui. E lembra, o Palmeiras é forte, tem história, tem elenco e tem torcida. Nada é impossível quando o foco e a fé andam lado a lado. A gente se vê no próximo vídeo. Avante, Verdão! 2 tropeços. A campanha do Palmeiras no Mundial é abaixo do esperado? Decepcionante? Dentro da realidade ou é positiva? Então vamos lá, abaixo do esperado, decepcionante, dentro da realidade ou positiva? Ó, Mauro Betti, vamos lá, Zé Love. Mano, já foi? Agora, né? E aí, Clebão? Vamos, Kekel. Eu tô lascado aqui, vambora. Vamos, Kekel, acha aí a resposta. Abaixo do esperado, decepcionante, dentro da realidade ou é positiva? A pergunta qual? Campanha do Palmeiras. Com 2 tropeços, a campanha do Palmeiras no Mundial é abaixo do esperado, decepcionante, dentro da realidade ou é positiva? Vamos, Kleber. Tá. Eu não tenho essa placa aí, não. Nossa, o Kleber não consegue fazer um álcool com copo, mano. Não, eu não tenho a placa. Lógico que tem. E eu? Tem tudo aí. Ah, tá aqui. Achou. Se a gente dependesse do Kleber, E aí, Kekel? fogo, mano. Ele tá E lascado. aí, Zé Love? Então levanta aí. Vamos lá. O Mauro Betting abaixo do esperado. O Kleber é positivo. O Mano é decepcionante. Kekel é positiva. Ô, Kekel, por que a campanha do Palmeiras é positiva? Ah, porque os caras nunca teve mundial e agora pode ter, talvez, né? Quem é o mesmo cara que fez a música do Enem Campeonato?
Aí, mano, deixa eu ir embora, mano. Eu sabia. De brincadeira. Não, sabia que ia sobrar alguma coisa. Ô, Mauro Betti, por que é abaixo do esperado? Assim, de novo, abaixo do esperado, acho que para todo mundo é a expectativa que você tem. Eu imaginava que ia dar exatamente nesse grupo que deu. Palmeiras em primeiro, o Inter de Miami em segundo, porque o Porto vinha mal, mas foi ainda pior. E o Al-Ahly dentro das suas limitações. Eu esperava mais futebol do Palmeiras. Não esperava tanto futebol do Botafogo e também... E só para defender o Mano, embora ele seja indefensável, o Marlon Freitas disse que o grupo achava que tinha 1% de chance de ganhar do PSG e ganhou. Ok. Eu esperava mais futebol do Palmeiras, mas essa campanha aqui é líder. Então não dá para dizer que é decepcionante. Para mim, abaixo do esperado pelo que eu imaginava de futebol. O Flamengo está jogando mais do que eu imaginava, o Fluminense mais também, e o Palmeiras, embora primeiro do grupo, como foi brilhantemente o Flamengo, pelo nível de desempenho do Palmeiras, esperava um pouquinho mais de futebol. Mas hoje o Fluminense não jogou nada. Mas, ó, são óticas diferentes, ó. Pro Mauro Betti é abaixo do esperado, pro Kleber é positiva, por quê, Clebão? O Palmeiras foi o líder do grupo, classificou em primeiro. Acho que cada jogo tem uma história. A gente sabe que o Porto realmente não veio um bom momento na Europa, mas é o Porto, né? Tem jogadores de qualidade, tem que ser respeitado. Inter Miami, mesma coisa, tanto é que o Inter Miami, inclusive, ganhou do Porto. Então, eu acho que o Palmeiras fez primeira fase muito boa. O Inter Miami, velho, tem que ser respeitado. Porra, mano, o Inter Miami é a confraria de amigos do Messi. O Soares. O Soares tá parecendo dono de bar, velho. E você viu que Os caras não correm, os caras correm pro Messi. Pô, a molecada correndo pro Messi. Os caras estão lá, mano, os caras estão lá pra andar de arte, velho. Tá Por que é decepcionante? Você acha que se o Kleber tivesse no jogo, ele também ia atrás do Messi pra tirar foto, pedir camisa? Não faço essas coisas. Fato. E ainda ia marcar ainda, tipo, onde é o after? Where is the after? Ô, Wellington, por que é decepcionante? Ô, Benja, pra falar a verdade, cara, o time do Palmeiras ele tem obrigação de jogar mais do que tá jogando. E eu acho que eu até poderia ter colocado a placa do Mauro Betti ali abaixo do esperado, mas eu acho que quando você fala decepcionante é um degrau ainda acima. Porque o Palmeiras, cara, se você analisar o jogo com o Porto, foi o jogo que o Palmeiras jogou melhor no grupo. Poderia ter vencido, acabou empatando. Mas, por exemplo, o jogo com o Al-Ahly, Benja, até sair aquele gol contra, o jogo estava enroscado pro Palmeiras. A chance daquele jogo terminar empatado e o Palmeiras complicar era gigantesca. E o jogo contra o Inter Miami, Benja, expôs uma fragilidade do Palmeiras que não deveria ter, mano. O Palmeiras correu até o risco numa dessa lá, se acontece lá do Porto, fazer 1-0 no Al-Ahly e tudo mais, o Palmeiras poderia ter caído fora de um grupo que era fácil. O grupo do Palmeiras era fácil. Então, nesse ponto, claro, fácil comparado com os outros grupos ali, eu acho que o do Palmeiras era um dos mais tranquilos aí. O Palmeiras quase se complica. Tomou um 2-0 ali, conseguiu depois empatar o jogo e passou em primeiro. Mas eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de jogar mais bola do que tá jogando. Quem passa? Botafogo ou Palmeiras? Empate 0-0, Botafogo nos pênaltis. Ih, olha como ele tá cedendo, velho. Botafogo nos pega. Agora eu sou o Botafogo. Agora da Palmeiras. Aí, tá na hora do pau torar nesse programa aí. Põe a vinheta aí, placa da discórdia. Pode não, Kekel, você vai participar também, roda aí. Engraçado, velho. Mandar ele pra Record. Vamos pra primeira placa da discórdia. Você tá ligado como é que é, né, Kekel? Eu vou falar as perguntas, você tem a opção das respostas, você segura e até a gente trocar de pergunta. Ô, Tanquinho, coloca aí, por favor, a sonora do Estevão. Cara, é muito difícil. É como se é um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar, não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo, o friozinho da barriga vai batendo, mas estou tentando me focar ao máximo aqui, para deixar tudo que eu preciso aqui para sair aqui bem, sair com a cabeça erguida pela parte da frente, sabendo que eu dei o meu máximo aqui pelo Palmeiras. Estou pegando no pé dele porque ele falou é muito difícil, né? O cara já tá para ir embora. Mas, bom, vamos lá, Zé Love. Estevão com a cabeça no Chelsea, no Mundial. É um desrespeito, falta de noção, é compreensível ou foi inexperiência? Acha aí, Kekel, acha aí a alternativa. Eu não tenho essa plaquinha. Acha aí. Não, eu não tenho. Eu queria colocar a plaquinha do... Você tem. É só você virar, né? Ah, pode trás. Ô, Zé Love. Tô achando aqui. Como que eu vou responder agora? O Kleber ainda falou, fala devagar pro Zé Love, porque ele demora pra entender. São 4 opções.
O Estevão com a cabeça no Chelsea no Mundial é um desrespeito, Essa serve. é falta de noção, Essas duas também. é compreensível ou é inexperiência? Essa aqui. Vamos lá. Bom, eu vou falar, pra mim... Bom, peraí. Achou a placa, Zalov? Eu não vou responder, não. Achou, Kekel? Eu achei, mas eu vou responder como? Você vai responder. Eu vou falar duas. Vou colocar duas, vou colocar. Pode. Não, é uma só. Não, é porque eu não... Escolhe aí. Não estou achando mesmo. Achei. Achou. O que é o Inexperiência você do achou? Zalov. Já achei. Segura eu vou ela aí. acompanhar a Segura prova aí. aqui, vou Segura, escutar a mostra ela. explicação, Aí depois eu vou caminhar. Deixa eu ver qual que é a tua. Levanta aí. Inexperiência. Por que falta de noção? Benjamin, cara, inexperiência, mas pra pedir salário de gente grande, pede, tá ligado? Então, pra mim, até a página 2, mano. Jogador de 17 anos, mas já faz filho, tá ligado? Já sabe carro bom, sabe? Já compra iate. Então o negócio é o seguinte, pra mim, cara, é falta de noção. É falta de noção. É jovem, claro, você tem que ponderar. Mas, cara, na boa, tratar o Palmeiras da forma como ele tratou, e não vem querer, mas é difícil manter o foco. A frase, Benjamin, prática do jogador é aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Irmão, o cara meteu o microfone na tua cara, pô, e aí, Mundial? Irmão, sou jogador do Palmeiras. Eu passo a ser jogador do Chelsea depois que acabar aqui. Eu quero ganhar o título pro Palmeiras. Acabou. São 4 ou 5 frases ali, Benjamin, Mas que ele então ganhava não foi a torcida. inexperiência? Não é inexperiência, Benjamin. Não é inexperiência. Porque o Estevão não nasceu ontem dentro do futebol. O Estevão já tá jogando no Ele time é do muito Palmeiras. maduro, em quase Exato. tudo, menos nessa aí. As declarações que ele dá, Benjamin, é a mesma coisa do Endrick, mano. O Endrick, quando você ouve o Endrick se pronunciar, até quando tava no Palmeiras e era mais jovem, você viu uma maturidade no cara. E é por isso que eu tô falando que o Estevão, pra mim, faltou noção. O cara, eu tô realizando um sonho. Mano, os caras do Palmeiras, quando acabou o jogo com o Inter Miami, correndo atrás do Messi pra pegar a camisa do Suárez. Dá licença, velho. O jogador precisa ter sangue, mano. O cara tá ali representando um clube. É o clube que tá pagando o salário dele. Uma pá de torcedor saiu aqui do Brasil pra ver o cara lá. Um monte de ilegal tá indo ver jogo correndo o risco de ser deportado por causa deles, mano. O cara correu atrás de Messi. Eu tô achando pela cara do Zé Love e do Kleber que você fez eles mudarem de opinião. Você mudou de opinião porque depois da fala do Mano? Não. Na verdade, é compreensível, é inexperiente pra mim, compreensível também. O Mano foi radical? Não, mas ele sempre é radical. Nunca né? foi. Mano, eu sempre fui julgado desde os 15. Ô, irmão. Que ele já era com falta de noção. Pra mim, ele. É difícil você. O menino tem 17 anos. É difícil você não mexer com um jogador de 17 anos. É o sonho do menino. Né? A gente sabe o quanto que ele lutou para chegar e ser vendido para um grande clube da Europa. Né? Ele vive. Eu queria ver se você fosse o técnico, mano. Teu jogador falando isso. Eu vou entender. Do jeito que eu tô entendendo, eu entenderia. Você colocaria o Estevão no próximo jogo? Você colocaria o cara? Colocaria. Pra mim é banco, tipo. Vai tirar o Estevão Tira o Estevão. Vai lá, é o Tigrinho e o Flávio Lopes, mano. Tigrinho e Flávio Faz Lopes, parte mano. da idade. Faz parte da idade. Pra mim é inexperiência. Você concorda com o Mano ou com o Kleber? Concordo com o Kleber, né? Eu acho que foi um pouco de inexperiência. Eu conheço, né, a pessoa do Estevão, né? Já tive em algumas oportunidades com ele. Um menino muito bom, menino que eu acho que até é um pouco de inexperiência, porque o Estevão dá pouca entrevista. O Estevão, você não vê o Estevão muito em programa. Você acha que o Mano tá queimando o Estevão? O Mano é corintiano, né? Queimando. E assim, Vocês são muito passador de queimando pano. outras coisas. Sabe o que é isso aí, ó? coisa Isso aqui, assim ó, é que- corporativismo. Os caras não falam mal deles. Não é falar mal, é porque, tipo assim, é uma E jogador não normal. critica jogador? E outra, Eu não vou citar os exemplos Neves e aqui, o ó. Neto se amam, pô. E outra coisa, Não, mas é que o Neto agora tá na área da mídia. E outra coisa, ele tá num período de transição ali, que daqui 20 dias ele é jogador do outro time, entendeu? Então eu acho que é inexperiência. Lógico que faltou um pouquinho ali de noção, de falar, né? Mas assim... Então concorda comigo, não cai o braço, não. Eu não vou concordar com você, braço, porque não. eu não vou ser radical. Porque ele é um garoto, é um menino de 17 anos, e eu vou concordar com a experiência. Eu acho que falta um pouco de noção, mas também é que eu te falei, é um menino que dá pouco entrevista, é um menino que fala pouco, mas é que esse período de transição também dele, de daqui 15 dias ser jogador do outro clube, né? Acho que pesa um pouquinho pra ele também ali, ele tá um pouco perdido nisso. Pergunta pros caras o que eles acham do Bruno Henrique, no negócio que deu o BO aí, do Paquetá. Eles vão falar, não, imagina, porra, acontece. Foi ajudar um parente te catar, vai, ó. Vocês dois. Corporativismo do cacete. Então, vamos pra próxima, Mauro Betti. Vamos pra próxima. Olha lá. Dar as porradas. Olha lá. Ó, o Mano
O Tanquinho falou assim, o Mano jantou o Kleber e o Zé Love. Tanquinho, o seu tá guardado, viu, Tanquinho? Ó, com dois